Amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Estou aqui mais uma vez para continuar com a meditação da Palavra de Deus, continuar com a nossa campanha Resgatando Princípios. Agora, dessa vez, nós vamos falar sobre o princípio da comunhão e a sua importância na vida de cada um de nós que somos cristãos. Então, para isso, eu gostaria de chamá-los a uma leitura bíblica na primeira carta do apóstolo João para a igreja, no capítulo 1 e no versículo 7, para uma reflexão no princípio da comunhão. Em breves minutos, nós vamos ver a importância da comunhão para a Igreja de Deus no mundo, para a Igreja de Deus na face da terra. Então, gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia no capítulo 1 do livro da primeira carta de João à Igreja, no versículo 7, a palavra santa diz assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Esse texto será, então, a luz da nossa meditação para esse vídeo. Em primeiro lugar, eu quero dizer que, lembrando a mensagem da semana passada, cada um de nós perdemos alguma coisa durante a nossa caminhada. Imagina você, quem está andando aí há 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40 anos, já se acostumou tanto, né, com a ideia de crer, que não tem dificuldade até para entender que tipo de fé está exercendo agora. Se é uma fé na palavra de Deus, ou se é uma fé no seu próprio conhecimento, na sua experiência, ou Afinal, será que não perdemos nada? Então, o desafio o resgatando o princípio, hoje com o princípio da comunhão. Qual é a importância da comunhão para a igreja? Se você perdeu a comunhão da igreja, pode ser essa sua dracma que está perdida no meio dos entulhos da casa. Então, eu gostaria que você prestasse bem atenção nesse texto, lesse esse texto de novo, quantas vezes for preciso. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É um engano para o crente, o cristão, acreditar que porque ele aceitou Jesus uma vez, levantou a sua mão na igreja, ou aceitou um apelo, até um convite para confessar Jesus como Salvador, é um engano ele pensar que não vai pecar mais. É um engano muito grande. Porque nós somos pecadores por natureza. A natureza adâmica, a natureza caída, nos levou a essa condição. Portanto, não existe uma salvação automática. Levantei a minha mão, fui na igreja, confessei a Cristo, estou salvo. O apóstolo Paulo faz uma advertência a isso. Ele diz assim: em esperança somos salvos. Tá? Pesquisa aí na Bíblia, você vai encontrar essa palavra. Em esperança somos salvos. Esperamos a salvação, mas precisamos construí-la todos os dias a partir das nossas atitudes. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Então, como é que eu sei que eu estou andando na luz? É quando eu tenho comunhão com os meus irmãos. É quando eu me junto com os meus irmãos. Quando eu estou unido com o corpo que é iluminado pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está na igreja. Então,
mediante essa comunhão que eu tenho com os meus irmãos, o sangue de Jesus Cristo vai me purificar dos meus pecados. Porque Jesus está na luz e nós também temos que andar na luz. Os discípulos tinham comunhão com Jesus e Jesus pregava esta comunhão, esta união. Então, quando eu leio o livro de Atos, capítulo 2, versículo 44, Atos, capítulo 2, versículo 44, vamos encontrar aqui, para a nossa segurança. É muito bom ler a Bíblia, porque a nossa segurança, quando meditamos na palavra, a nossa segurança está na reflexão bíblica, está no texto bíblico, aquilo que está escrito no texto. A minha opinião, a sua opinião, não tem muita coisa, não tem muito valor, não. Mas o que está na palavra tem. Diz assim, olha, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos aqueles que criam no Senhor estavam juntos e tinham todas as coisas em comum. Está vendo? O que você tem em comum com o seu irmão? Com a igreja de Deus? O que você tem em comum? As orações, a leitura da Bíblia, o estudo da palavra nos domingos de manhã, o culto de Santa Ceia, os louvores, o levantar as mãos cheio do Espírito Santo, glorificando a Deus pelas maravilhas que Ele opera no meio do seu povo. Se você tem isso em comum, ou isso não tem sentido para você? Não será essa sua dracma que você perdeu? Que você precisa reencontrar? Não se esqueça que a casa que a mulher vasculhou procurando a dracma era ela mesma, era o templo dela mesma, o interior dela, seu íntimo, seus pensamentos, suas atitudes. Ela vasculhou procurando a dracma. Hoje nós estamos no princípio da comunhão. Vamos resgatar o princípio, mas o princípio da comunhão, hoje especificamente, que muita gente perdeu o gozo da comunhão, da salvação, de compartilhar com seus irmãos. Porque a igreja de Deus primitiva não congregava em templo, congregava num lugar. É isso? Você pensa? Não congregava em templo porque não tinha templo. Os irmãos eram perseguidos. Você ora sozinho em casa? Não ora em comunhão com o corpo? Eu vi muita gente que começou o ministério e foi derrotado porque a igreja nunca viu essa pessoa dobrar os joelhos junto com ela e clamar e invocar a Deus para Deus abençoar o ministério que ela quer apresentar à igreja. E faliu. E vai continuar falindo. Porque a igreja de Deus é coluna e esteio da verdade. Não é uma ovelha solitária, um crente solitário que é coluna e esteio da verdade. É a igreja de Deus. E a igreja de Deus é composta pela união de todos os salvos. E esta união tem que estar em comunhão. Esse povo tem que estar em união. Esse corpo é unido. Os membros não se separam do corpo. Arranca um dedo da sua mão e veja o que acontece com ele. Se ele não for imediatamente implantado no lugar onde ele estava. Então, nós todos formamos um corpo. O corpo de Cristo. Mas, se você abre a carta de Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, o Senhor está advertindo assim, dando uma advertência para nós assim. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. A perda da comunhão, o abandono da comunhão, o abandono das coisas comuns no santuário de Deus, na presença do Espírito Santo,
para promover a união, eu vou dizer uma coisa para você aqui, é algo de Deus. Muita gente não se reúne com o corpo porque não conseguiu perdoar o irmão ou a irmã. Porque o pastor, quando vai pregar, comete erros de gramática. Ou não gosta do tipo, da maneira como o culto é dirigido. Ou não está de acordo com alguma coisa. Você não precisa estar de acordo com nada para entrar no céu. Você tem que estar de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Essa é a porta. Ou você entra por ela, ou você fica fora. Eu não vou vir aqui falar palavras doces para atrair crente com açúcar e mel de abelha. Não. Eu vou ler a Bíblia. O que ela disser, eu vou falar. Não me importa se você vai dar um joinha ou não, isso não me interessa. Se você der, é bom. Se você for lá e der um joinha, é bom, porque todo mundo vai saber vai ter curiosidade para saber o que é que está sendo falado, que está gerando esses joinhas. E mais pessoas vão ouvir isso. Tem muito crente morto nas igrejas, porque não tem comunhão. Tem muito membro, galho cortado, galho caído, que bastava o cheiro das águas, as águas vivas, para voltar a viver. Mas não está em comunhão. A palavra vem, ele não ouve. O Espírito Santo vem, aviva a igreja, ele não sente, porque não está em comunhão. Então, meu irmão, o princípio da comunhão é algo que a igreja precisa resgatar. Eu não estou falando daquela união pregada por aí, da união proselitista. Nós temos que nos unir. Não estou falando disso, estou falando de comunhão. Ter comunhão com o corpo de Cristo. Comunhão com os irmãos, com o corpo de Cristo. Como a Bíblia manda. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Essa é a comunhão que eu falo. Comunhão que purifica, comunhão que perdoa, comunhão que abraça, comunhão que chora junto, comunhão que toma a ceia do Senhor junto, comunhão que pede perdão junto, comunhão que gera arrependimento profundo. É dessa comunhão que eu estou falando. E eu tenho certeza do que eu estou falando, porque eu orei a Deus para estar aqui. E eu vou dizer uma coisa a você. Olha para mim. Vou dizer uma coisa para você. Se você não sentir nada nesta mensagem, você já morreu. Você tem que nascer de novo. Que a graça do Pai esteja com todos nós. E a nossa comunhão seja restaurada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe a Igreja de Deus. Deus abençoe você, ouvinte da Palavra de Deus. Até o próximo vídeo.